Mais por atletas que lutam e superam grandes obstáculos do que pelos favoritos. As pessoas comuns se identificam com atletas que lutam porque sabem que nem todo mundo está no topo. Not everybody is just on top. E ao longo desse percurso, a história dele, essa última história, né, da viagem de São Francisco até Los Angeles, vai sendo contada. E essa história chega ao locutor do estádio. Senhoras e senhores, isso é incrível! A história está acontecendo diante de nossos olhos. Este homem honra a própria essência do esporte. Ele tem uma vontade de ferro. Yes, he's the Iron Man. Sim, sim, ele é o Homem de Ferro. O Homem de Ferro dos Jogos Olímpicos de 1932. 1932. Foi onde é aplaudido muito, né? Chamando ele de Homem de Ferro, né? Ele foi o último a cruzar a linha de chegada, mas vários outros atletas não completaram o percurso. Adalberto completou. Hoje, talvez o olimpismo olhe para essa história com um olhar muito mais afetuoso do que olhou naquela época. Naquela época, olhou muito mais pelo lado do deboche, da coisa bizarra, né? Sem valorizar aquele feito que foi grandioso, no final das contas, né? Por que ele não foi filmado? Acredito que foi falta de máquina lá para filmar. Acredito eu. Janusz Kuzocinski, vencedor da prova dos 10.000 metros, é o destaque no único filme, de 47 segundos, que resta sobre a prova no acervo do Comitê Olímpico Internacional. Depois de mostrar a largada, o cinegrafista se concentra, como seria de se esperar, nos líderes da competição e não permite uma identificação precisa dos outros atletas. Depois, mostra a arrancada final de Kuzocinski, até cruzar a linha de chegada. O Brasil não tem a tradição de contar a história pelo ponto de vista de quem perdeu, né? É muito difícil valorizar a história de um atleta que não foi o campeão. No contexto de 1932, com a quebra de Wall Street e a economia brasileira falida, um atleta brasileiro fazer essa longa viagem transcontinental para a Califórnia, desembarcar em São Francisco, entrar num carro de segunda mão, atravessar a costa da Califórnia, ver o carro quebrar, seguir em frente e chegar ao Estádio Olímpico para competir, é um fato verdadeiramente incrível. Acho que não tem precedentes na história das Olimpíadas. I think it's unprecedented in Olympic history. Onze anos depois da Olimpíada, a corrida heróica e as cartas perfumadas que Adalberto recebeu de admiradoras americanas são passado. Ele agora é tripulante do caça-submarinos Goiânia, da Marinha do Brasil. Um anônimo participante de outra grande aventura, esta muito mais perigosa. O Brasil tinha sido empurrado para a Segunda Guerra Mundial depois da onda de indignação popular que se seguiu ao afundamento de mais de 30 navios mercantes do país por submarinos alemães. O Goiânia de Adalberto foi um dos barcos da Marinha do Brasil que se juntaram aos navios de guerra aliados no patrulhamento do Atlântico Sul.
Adalberto serviu até o final da guerra. Nos anos seguintes, passaria pelo Centro de Aviação Naval e pela Capitania dos Portos de Santa Catarina. Eu fui ver o meu pai mesmo, eu tinha mais de 5 anos, tinha quase 6 anos. Eu tive a minha infância com eles, ainda na Marinha, né? Me contou somente que era um navio que ele era apaixonado, né? E que viajou muito naquele navio, porque ele ficou 2 anos em guerra, né? 2, 3 anos. Adalberto procurou conciliar a vida militar com a paixão de sempre: correr. E continuaram sendo poucos os que sabiam de sua aventura no Estádio Olímpico de Los Angeles. No dia 7 de junho de 1949, após servir por 25 anos, Adalberto foi transferido para a reserva remunerada da Marinha. Nesta época já estava casado com Olívia, a bordadeira que conheceu em Florianópolis, e com quem teria os filhos Adalberto, Edi, Almir e o caçula Ademir. A Marinha, para ele, foi uma mãe, né? Ele saiu primeiro tenente da Marinha. Mas a paixão pelo mar continuou forte. Adalberto não resistiu e voltou para os navios. Passou anos trabalhando em petroleiros, longe da família. Ficou aí mais uns 10, 12 anos, viajando por esse mundo afora. Quando ele chegava de viagem, ele trazia caixas e caixas de leite condensado. Era o nosso presente de viagem. Cada caixa daquela com 24 latas. Então trazia que era 1, 2, 3 caixas daquela. Leite condensado. Continuou competindo ao longo de décadas ainda. Viajava pelos mares, parava nos portos, descobria se tinha uma competição, ia correr e competiu várias maratonas ao redor do mundo inteiro. O único lugar que ele falava para mim que ele não conheceu foi Tóquio. As demais ele andou em todas lá. Em uma de suas passagens pelo Rio de Janeiro, a caminho de um cartório, o anônimo Homem de Ferro da Olimpíada de Los Angeles enfrentou mais uma vez o inesperado. Ao atravessar a rua, ele não repara a aproximação de um caminhão. Bateu no ombro dele. Ele caiu. O caminhão quebrou 5 costelas. Não desmaiou. E foram pegar, ele ainda avisou: cuidado que meus documentos estão todos aí no bolso. E assim, e foi 5 costelas de platina que ele tem. Florianópolis, 1972. Aos 67 anos, Adalberto Cardoso se sente mal durante uma partida de dominó com um genro. Tá me ouvindo? Chama uma ambulância. É o derrame cerebral que o vencerá para sempre, no dia 11 de janeiro daquele ano. Parece que não se deu muito bem lá no jogo dominó, aí ficou aborrecido, aí ficou uns 10, 15 dias no hospital, depois faleceu. E faleceu como? Faleceu, uma coisa guardada comigo, família toda em volta. Ele olhou para mim, olha só, beijou a minha mão e morreu. E você acha que fez isso por quê? Porque sempre gostou de mim. Do esquecido herói brasileiro da Olimpíada de 32, ficaram a medalha honorífica que ele recebeu do Comitê Olímpico Internacional pela façanha no Coliseu de Los Angeles. Um currículo esportivo escrito à mão por ele mesmo em uma página de caderno escolar. E algumas fotografias.
A foto com o peito coberto de medalhas está na lápide do túmulo da família num dos cemitérios de Florianópolis. Do pouco que se guardou sobre o que ele disse, resta uma frase, registrada pelo jornal Carioca à noite, logo depois da chegada heróica de Los Angeles. O bom povo americano me tratou como se eu fosse um conterrâneo e autor de uma grande façanha. Fui alvo de atenções e gentilezas, mas de tudo, o que me deixou mais satisfeito foi ver o nome do país nos jornais. Um atleta de origem humilde e que depois de muita luta chega a Los Angeles e se dá a oportunidade de competir. Acho que o Comitê Olímpico Internacional devia criar um ranking dos heróis olímpicos, não medalhistas de todos os tempos. E eu vou fazer de tudo, pessoalmente, para incluir Adalberto Cardoso neste grupo. Não existe nenhum beco com o nome de Adalberto Cardoso. Eu acho que essa seria uma linda oportunidade de batizar, por exemplo, a pista olímpica do Engenhão de pista Adalberto Cardoso. Seria uma ótima história, uma ótima maneira de se contar essa história. Agora, pelo menos, existem poderosas ferramentas de pesquisa. E se alguém procurar, ele poderá ter o reconhecimento que merece, mesmo depois de tanto tempo. Se esqueceram dele, sabe? Tanto que a minha rua é Capitão Anaxágoras Aires Neto. Eu vou tentar mudar. Mostrar para eles que quem foi Adalberto Cardoso, meu pai, botar o nome na rua que mora o filho, Homem de Ferro. O Itaquicê, atingido por um incêndio quando era abastecido em Porto Alegre em 1950, foi rebocado para o rio e virou sucata. O estoque de café desvalorizado da delegação de 32 foi todo arrematado, mas rendeu quase o mesmo que a cachaça vendida a bordo. Na Olimpíada de 32, nenhum atleta da delegação brasileira conseguiu subir ao pódio. Depois, ao longo do século XX, alguns fizeram a glória do atletismo brasileiro em conquistas memoráveis de medalhas olímpicas. Adalberto Cardoso, uma espécie de precursor desses heróis, não subiu ao pódio, mas ousou propor uma nova versão para o famoso lema do Barão de Coubertin. O importante não é competir, é chegar.